Olá! Hoje, a gente vai dar uma olhada no capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Vamos direto para Cafarnaum. Jesus está de volta na cidade e, assim, a casa onde ele ensinava fica lotada. Tanta gente que ninguém mais conseguia nem chegar perto da porta. E aí, no meio dessa muvuca toda, acontece uma coisa incrível, né? 4 homens aparecem carregando um amigo paralítico numa maca. Exato. E como não dá para entrar pela porta, eles têm uma ideia assim bem radical. Muito. Sobem no telhado da casa, abrem um buraco ali mesmo e descem o homem bem na frente de Jesus. Que cena! Uma demonstração de fé e determinação impressionante desses amigos, né? Mas o foco muda rápido. O que Jesus faz primeiro? É verdade. Antes de falar em cura física, ele olha para o homem e diz: Filho, os seus pecados estão perdoados. Isso deve ter causado um impacto imediato ali, com certeza. Os mestres da lei que estavam lá, os escribas, na hora pensaram: isso é blasfêmia. Porque na visão deles, só Deus tem o poder de perdoar pecados. Exato. Eles ficam indignados internamente. E Jesus, percebendo isso, Ele não ignora a atenção, né? que forma alguma, ele percebe os pensamentos deles e lança um desafio direto. Ele pergunta: o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levante-se, pegue sua maca e ande? Uma pergunta provocadora, colocando eles contra a parede, basicamente. Qual o ponto dele com isso? O ponto é provar a autoridade dele. Ele continua: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Aí ele se vira para o paralítico e ordena: levante-se, pega sua maca e vá para casa. E o resultado é instantâneo. O homem levanta, pega a maca e sai andando na frente de todo mundo. Imagina a reação da multidão. Ficaram todos maravilhados, atônitos. Jesus conecta ali, de forma explícita, a autoridade espiritual de perdoar pecados com o poder físico de curar. E essa quebra de expectativas continua. Logo depois, a gente vê Jesus chamando Levi, um coletor de impostos, sentado lá na coletoria dele. Isso, uma profissão muito mal vista na época, né? Eram vistos como traidores, colaborando com Roma, muitas vezes corruptos. E Jesus simplesmente diz: siga-me. E Levi levanta e segue. E não para por aí. Jesus vai jantar na casa de Levi. E a companhia, muitos outros coletores de impostos e pessoas rotuladas como pecadoras. Claro que isso gerou mais controvérsia. Os fariseus, aquele grupo mais rigoroso com a lei, viram e questionaram os discípulos. Por que ele come com essa gente? Tipo assim, E a resposta de Jesus é uma daquelas frases que marcam, né? Como ele responde. ele diz: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E completa: eu não vim chamar justos, mas pecadores. É uma declaração de missão fortíssima. Usando a metáfora do médico, ele se posiciona como alguém que busca justamente os que a sociedade religiosa marginalizava. Bom, e as polêmicas continuam. Depois vem a questão do jejum. Pois é, perguntam por que os discípulos de João Batista e os dos fariseus jejuavam, mas os de Jesus não. E ele responde com mais analogias. Quais foram? Primeiro, ele compara a situação com uma festa de casamento. Diz que os convidados não jejuam enquanto o noivo está com eles, né? Mas que viria um tempo em que o noivo seria tirado, e aí sim jejuariam. Entendi. Uma referência a ele mesmo, ao tempo presente com ele. E a outra analogia? É do remendo novo em roupa velha e do vinho novo em odres velhos. Basicamente, ele diz que não dá para colocar algo novo numa estrutura antiga sem estragar ambos. Ah, interessante. Isso sugere que o ensinamento dele é algo tão novo que não cabe nas práticas antigas. Exatamente. É uma afirmação sobre a incompatibilidade, sobre a novidade radical do que ele estava trazendo. Não é só um ajuste, é algo fundamentalmente diferente. Faz todo sentido. E para fechar o capítulo, mais um confronto. Dessa vez, sobre o sábado. Um tema super sensível. Muito. Os discípulos estão andando por um campo de cereal no sábado e começam a colher espigas para comer. Os fariseus veem e acusam na hora. Olha, eles estão fazendo o que não é permitido no sábado. A tensão aumenta, de novo. Como Jesus lida com essa acusação? Ele responde lembrando um episódio do Antigo Testamento, quando o rei Davi e seus companheiros tiveram fome e comeram os pães consagrados do templo, algo que só os sacerdotes podiam fazer. Usando a própria escritura deles para argumentar. E qual a conclusão que ele tira disso? Ele estabelece 2 princípios poderosos. Primeiro,
O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ou seja, a necessidade humana, a pessoa, vem antes da regra pela regra. Uma inversão de prioridade bem direta. E o segundo? Ele afirma: portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Uma declaração de autoridade impressionante sobre a própria lei. Uau! Que capítulo intenso! Cura, perdão, chamado de excluídos, questionamento de jejum, reinterpretação do sábado, tudo junto. Mostra Jesus desafiando convenções do tempo todo, né? Colocando as pessoas em primeiro lugar. Entre seguir a letra da lei e entender o espírito dela, que muitas vezes aponta para a compaixão, para a necessidade real. Deixa a gente pensando. Como aplicamos isso hoje? Como equilibramos, sabe, estrutura e misericórdia nas nossas vidas, nas nossas comunidades? Exato. É uma reflexão que continua muito relevante. Como navegar essa tensão sem perder nem a ordem necessária, nem a humanidade essencial? Fica aí para a gente pensar.